Olá, bom dia. É com grande alegria que nós iniciamos o debate Os desafios da telemedicina na avaliação, diagnóstico e cuidado do paciente, que contará com a participação de grandes expoentes sobre o tema. Dr. Cláudio Luiz Lazzarini, especialista em informática em saúde pela Unifesp e docente da Faculdade de Medicina e Residência Médica da Unisa. Seja bem-vindo, Dr. Cláudio. Dr. Jefferson Gomes Fernandes, presidente do Global Summit Telemedicine and Digital Health e coordenador do Programa de Educação em Telemedicina e Saúde Digital da Associação Paulista de Medicina, APM. Seja bem-vindo, Dr. Jefferson. Temos também conosco nesta manhã Dr. Jorge Henrique Reina, médico-chefe de retaguarda do Hospital Vila Nova Star e médico assistente nos hospitais São Luís Morumbi, Sírio-Libanês e Albert Einstein. Seja bem-vindo, doutor. Temos também a doutora Patrícia Paniza, advogada, professora da Escola Brasileira de Direito e da Escola Superior da Advocacia, que fará a moderação dos trabalhos desta manhã. Seja bem-vinda, doutora. E, por último, mas não menos importante, temos o doutor Osmar Clayton Persson, professor titular de otorrinolaringologia, coordenador e preceptor do Programa de Residência Médica na Faculdade de Medicina da Unisa. Seja bem-vindo, doutor Osmar. Nós gostaríamos de agradecer a presença dos nossos palestrantes que se dispuseram a falar conosco nesta manhã, né, sobre esse tema tão importante, e agradecemos também a presença de todos vocês que estão nos acompanhando pelo canal oficial da faculdade no YouTube. Neste momento, nós gostaríamos de convidar o Dr. Jefferson Gomes Fernandes para falar um pouco sobre o panorama global da telemedicina. Mais uma vez, seja bem-vindo, Dr. Jefferson. Muito obrigado, Bruna, pela oportunidade e pelo convite. É um prazer estar aqui junto com esses colegas que discutiremos juntos essa questão da telemedicina. Eu vou de imediato à apresentação que eu gostaria de fazer, trazendo alguns pontos relacionados à telemedicina. Na realidade, é um tema vasto, né? Eu procurei selecionar algumas questões que eu acho que podem ser produtivas para a nossa conversa de hoje. Inicialmente, para a gente padronizar, né, a definição, eu gosto muito dessa definição de telemedicina, que era bastante simples e diz muito, que, na realidade, a telemedicina é a prática da medicina, né? Não é nada diferente da medicina, apenas que ela é feita através de tecnologias de informação e comunicação, as TICs, né? Quando o médico e o paciente, ou quando o profissional de saúde e o paciente estão em locais distintos, e essa prática ela deve ser feita de forma responsável, ou seja, com segurança, com ética e com qualidade. E você sabe que existem várias modalidades da telemedicina, né? Teletriagem, teleinterconsulta, teleconsulta, telediagnóstico, telemonitoramento, enfim, e telecirurgia. Então, é importante que a gente conheça as evidências científicas e de mundo real, né? Aquelas evidências que são publicadas através de organizações que prestam cuidado aos pacientes, mostrando os benefícios. E eu quero chamar a atenção, entre os vários benefícios que eu listei aqui, que eu acho extremamente importante, que é a expansão do acesso e a aproximação do cidadão aos serviços de saúde e aos profissionais de saúde, né? Isso realmente é um fator muito importante que a telemedicina traz, e a gente pode ver isso principalmente durante a pandemia. E também que ela aumenta a resolutividade e a efetividade dos cuidados à saúde. Então, dentre todos, pessoal, gostaria de chamar a atenção a esse aspecto. Na realidade, a telemedicina, e no caso específico, a teleconsulta, que é o atendimento direto do médico ao paciente, ela não era permitido no Brasil. Nós temos essa resolução lá de 2002, e que não autorizava, né, essa consulta direta ao paciente através de uma plataforma virtual, mas a pandemia trouxe a necessidade de se cuidar das pessoas que precisavam ficar em casa, seja com coronavírus ou seja com as suas doenças, né? Então, uma portaria do Ministério da Saúde de março de 2020 liberou a teleconsulta, e isso foi reforçado depois pela Lei 13.899, e que permitia, então, a teleconsulta, já que as outras modalidades, telediagnóstico, teleconsultoria, já eram praticadas e não havia nenhum problema. Mas, com o fim do estado de saúde pública de emergência, né,
de interesse nacional, a SPIN, na realidade, havia necessidade de se criar uma lei definitiva e se ter uma resolução definitiva, porque tanto a portaria quanto essa lei expiraram quando a SPIN foi encerrada, né? Então, surgiu lá, em abril de 22, uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que previamente tinha muitas resistências com relação a como liberar a teleconsulta, criando algumas restrições, como o médico poder só atender pacientes do seu estado de registro, mas, felizmente, toda a discussão que houve, né, e com a nova presidente do CFM, foi publicada, então, essa resolução, a 2314, de abril de 22, disciplinando aí o uso da telemedicina, e, em dezembro do ano passado, a Lei 14.510, então, que tornou definitiva a prática da teleconsulta, envolvendo as outras profissões também, na sua extensão, e com aspectos fundamentais relacionados à privacidade, segurança, à tecnologia a ser utilizada e algumas questões práticas do ponto de vista da relação com o paciente através de uma plataforma virtual. Como um exemplo de uso da teleinterconsulta, né, eu trago esse projeto que foi o TeleVC, um projeto que eu coordenei no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e nós tínhamos lá um serviço de telemedicina, uma central de telemedicina, onde neurologistas faziam teleconsultoria especializadas 24 horas por dia, 7 dias da semana, para hospitais remotos que eram hospitais do Sistema Público de Saúde. Era um projeto desenvolvido dentro do PRODSUS, em parceria com o Ministério da Saúde, e nós tivemos aí vários hospitais que nós acompanhamos durante alguns anos, seja da região centro-oeste, como o de Goiânia, a restauração da região nordeste, como a restauração de Recife, o Pimentas Bom Sucesso, aqui em Guarulhos, o Hospital da Bahia, e 4 hospitais do município de São Paulo, e nós fazíamos uma análise estacional, como algumas variáveis estavam tendo seus resultados, e o que nós vimos foi isso, né? A gente conseguiu, olhando aqui, né, nessa tabela, nessas tabelas à direita, esse gráfico mostrando a taxa de mortalidade intra-hospitalar, que teve uma redução comparado com o pré-implantação desse serviço, de mais de 20% da redução de taxa de mortalidade intra-hospitalar. O tempo de permanência hospitalar também teve uma redução significativa, se aumentou o uso de trombólises para pacientes que tinham essa indicação, então mostrando esse benefício. Aqui eu trago voltado para a atenção primária, né? A Telesaúde Brasil Redes, que na época se chamava assim, é o Telesaúde Brasil agora, em que lá no Rio Grande do Sul, o grupo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que tocava esse projeto eram especialistas que davam apoio aos médicos de família e comunidade das unidades básicas de saúde, né? Com o objetivo de diminuir o tempo de espera para consulta especializada, evitar deslocamentos desnecessários do paciente e aumentar a resolutividade da atenção primária. E nesse projeto, a cada 3 pacientes que eram discutidos, 2 eram resolvidos para teleconsultoria, ou seja, não havia necessidade de encaminhar ao especialista. O próprio médico da atenção primária podia dar sequência na conduta, apoiado pelo especialista à distância, com protocolos clínicos que eram encaminhados. Então, o que se viu foi isso. Nesses gráficos, a gente pode ver em diferentes especialidades a redução importantíssima da fila de espera, em algumas especialidades, como neurologia, reumatologia e endócrino, a fila de espera chegava a 1 ano, 1 ano e meio, e foi reduzida com o passar do tempo para apenas 2 meses, mostrando, então, a efetividade da teleconsultoria. E é claro que é importante a teleconsulta, né? E eu quero chamar a atenção aqui para o fato de que a telemedicina não é uma ferramenta. Ferramentas é o hardware, o software. A telemedicina é um método de cuidado. E, como tal, ele precisa ser aprendido, né? Então, aqui eu trago a importância de que a gente pode atuar ao redor da vida do paciente, fornecendo esse cuidado sempre que possível, quando, onde onde os pacientes precisam, né? Então, isso é fundamental saber o sempre que possível, né? Quer dizer, aquelas situações em que a teleconsulta pode ser feita e aquelas situações em que há necessidade de uma consulta presencial, seja desde um primeiro contato, ou seja, depois, na sequência do cuidado desse paciente. Então, esse é um aspecto fundamental. E lembrando que telemedicina é a prática da medicina, né? Aí, tanto para idosos, como crianças, como para todo mundo, vocês imaginem essa menininha aí, né, com
um quadro viral, tendo que ir na emergência, ficar sujeita a infecções, a estresse de uma emergência, podendo ser cuidada, né, pelo seu pediatra, pelo seu médico, à distância, tranquilizando a mãe, né? Então, essa é a tendência que vem cada vez mais ocorrendo e que a gente entende necessário, que é, sempre que possível, cuidar das pessoas onde elas estão mais seguras e confortáveis, que é o seu domicílio. Então, isso é uma tendência mundial, inclusive se evolui em alguns países para o atendimento hospital em casa, né? Que é diferente do home care tradicional. Então, para isso ser feito de uma forma adequada, há necessidade de capacitação e treinamento dos médicos na telemedicina, dos profissionais de saúde na telesaúde, para que se possa entender como se estabelece uma relação médico-paciente, por exemplo, através de uma plataforma virtual. Como que eu gero confiança nessa relação? Então, tem uma série de aspectos que são fundamentais, além, é claro, do conhecimento da legislação, da regulamentação, aspectos tecnológicos, né? Quais são as funcionalidades que são importantes de uma plataforma de telemedicina. O WhatsApp não é uma plataforma de telemedicina, ele não é, em que pese ser criptografado, ele não é a maneira segura de se fazer teleconsulta, né? O celular pode ser roubado, a mensagem pode ir sem querer para uma outra pessoa, não é esse o caminho para se fazer teleconsulta. Então, é importante que isso seja conhecido, né? Na Associação Paulista de Medicina, a Bruna teve ali a oportunidade de falar desse meu papel. Nós temos esse programa de educação, ele é feito à distância, né? São cursos modulares, introdutórios, teleconsulta nas especialidades médicas. Eu também tenho o papel de diretor de educação da International Society for Telemedicine and Health, nossa sede é lá na Suíça, e temos trabalhado também em projetos educacionais para diferentes países, seja na Europa, seja na África, Ásia, e também na América do Norte. Então, tanto na PM quanto na Internet Society, vocês podem ter acesso a algumas informações sobre esse caminho. E na questão da evolução da maturidade, né, nós estamos aí desde 2020 com a teleconsulta, comparado com outros países, nós levamos muito tempo para poder fazer a teleconsulta, né? A primeira teleconsulta registrada nos Estados Unidos foi em 1957, na Universidade de Nebraska, onde naquela época era utilizado um canal de TV, né? Não tinha internet naquela época. E, claro, tornava muito difícil, muito caro esse processo, mas é interessante que foram os psiquiatras que começaram com isso, fazendo terapia de grupos de pacientes à distância. E, é claro, na medida em que as tecnologias foram barateando, né, isso se expandiu, e com isso também a internet crescendo tornou-se mais disseminado esse processo. Mas vai chegar um momento que nós vamos precisar ter uma qualificação maior, não só dos serviços, mas também dos próprios profissionais. Então, certificação profissional para a telemedicina e que pode ser feita para áreas específicas, por exemplo, para a saúde mental, para a atenção primária, pode ser feita de uma forma genérica, é um caminho que também vai acontecer no Brasil. E, da mesma forma, a acreditação. Assim como existe a acreditação escolar, existem empresas, aqui eu trago uma empresa que atua de forma internacional, que certificam serviços, né? E a própria Joint Commission International já tem uma seção, uma vertical voltada para a certificação em telemedicina, deve entrar no Brasil em breve. Outras entidades que fazem certificações hospitalares no Brasil, como a canadense, já também estão se preparando para isso. Então, esse é um caminho que vai poder trazer essa maior maturidade com maior qualidade e com maior segurança. Para chamar atenção, é importante que o ecossistema de saúde digital, né, e saúde digital sendo um termo mais amplo, né, que telemedicina e telesaúde estão dentro também, é importante que esse ecossistema sirva ao ecossistema da saúde. E, nesse sentido, a telemedicina e a telesaúde devem prover esse cuidado, ou podem prover esse cuidado em diversas situações, em diversas circunstâncias, na jornada do paciente. Então, na continuidade dos cuidados da saúde, seja na parte de promoção à saúde, da prevenção, diagnóstico, tratamento, ou os cuidados em casa, os cuidados conectados podem entrar em vários momentos para que se possa, então, quando possível, atender esses pacientes onde estão, em sua casa ou no seu trabalho, né? Isso pode servir tanto para cuidado domiciliar, como eu falei, cuidado ambulatorial, se pode trabalhar aí a gestão de saúde populacional ou de pacientes crônicos, né, que já se tem evidências muito claras há bastante tempo do benefício desse manejo de pacientes crônicos, pacientes com diabetes, com hipertensão,
na redução de situações agudas, como infarto miocárdio, como AVC, e isso, então, é fundamental para que se diminua, né, esses sinistros agudos, a internação hospitalar, que é muito mais cara do que se fazer um programa adequado de gerenciamento. Isso pode ser feito a nível pré-hospitalar, como eu dei o exemplo do tele-AVC, pode ser feito de forma aguda também, e como já existem vários projetos de tele-UTI, por exemplo, dando apoio à UTI de hospitais menos diferenciados, com profissionais com menor experiência, e também em hospitais de transição, que é algo que vem começando a se desenvolver no Brasil, hospitais em que, entre o hospital agudo e o domicílio, podem cuidar de pacientes que não têm ainda a possibilidade de ir para casa, e isso aí também pode se receber uma teleconsultoria ou até mesmo uma teleconsulta, no sentido de tornar isso com menor custo, né? De novo, um aspecto fundamental é se ter um registro unificado de saúde, um paciente e um registro, porque a gente sabe que esse aspecto é fundamental, né? Nós temos silos, nós temos caixas, em que os pacientes vão num local, num serviço de saúde, e por alguma razão ou outra vão para outro, um hospital, ou seja, na mesma cidade ou no outro estado, e acabam não tendo as suas informações acessíveis, né, àquele grupo, àquele médico que vai atender o paciente. Então, essa é uma discussão importante. A questão da interoperabilidade também é fundamental, mas apenas toco como algo importante. E, para finalizar, nós hoje começamos a ter tecnologias, dispositivos à nossa disposição para podermos auxiliar nesse monitoramento desse paciente, inclusive no aspecto propedêutico, né, de telepropedêutica, dispositivos que pode também fazer otoscopia, oftalmoscopia, né, dermatoscopia e até a ausculta cardíaca, né, através de estetoscópios eletrônicos e também softwares que podem, até utilizando inteligência artificial, nos auxiliar nesse caminho. Aqui tem um grupo de dispositivos que já existe no Brasil, que é muito usado mundo afora, que é a Title Care, que tem vários componentes para fazer essa telepropedêutica no paciente. Hoje, né, já se tem aí ultrassonografias portáteis, né, do tamanho de um celular, que, junto com o estetoscópio, o colega da emergência pode ter no bolso, né, aprende ali a fazer a avaliação vascular, cardíaca ou abdominal, né, como insonar o paciente, e, eventualmente, a distância pode ter um radiologista em ecografia que pode auxiliar na questão da interpretação desse exame. Então, se amplifica, né, a telepropedêutica através de uma telepropedêutica instrumentada que dá mais informações do que uma palpação, do que uma ausculta com estetoscópio. E o 5G, que já está no Brasil, já disse, é uma série de experimentos que estão sendo feitos, do uso prático, é fundamental, pelo aumento da velocidade e capacidade de transmissão de dados, é algo que certamente vai potencializar esse acesso, né? E nós temos aí também a questão do que a gente chamava, né, realidade virtual, realidade mista, estendida, enfim, que agora deram o nome aí de metaverso, né? Então, essa aqui é a imagem do professor Shafii Ahmed, que nós vamos trazer esse ano aqui para fazer uma conferência para nós, que tem seu avatar e que vai lá apoiar da Inglaterra, né, cirurgias em outros países mais complexas, que ele pode, então, auxiliar o cirurgião local no procedimento cirúrgico. E, por fim, a inteligência artificial, né, que é um capítulo que eu escrevi nesse livro da Springer Nature, a inteligência artificial em medicina. Ele é de acesso gratuito, sobre algo que hoje é um hype, né, ChatGPT, ChatGPT-4, quer dizer, uma série de coisas que é fundamental os profissionais de saúde e o médico entender o que são, para que serve, quando usá-las e quando não usá-las, e como fazer a aplicação adequada, assim como a gente aprende a saber o uso de um medicamento, né? E a minha posição sempre é essa, né? É a inteligência aumentada, ou seja, se usar a informação da inteligência artificial para auxiliar na tomada de decisão, seja diagnóstico ou terapêutica. A última palavra tem que ser do médico, mas ele tem que aprender a saber como usar essas informações em seu benefício e preservar, né, a segurança do paciente e também a qualidade do atendimento. Então, em rápidas palavras, espero não ter trazido muita informação em pouco tempo, mas eu acho que serve como pano de fundo também para as nossas discussões de hoje. Agradeço, obrigado.
Muito obrigada, Dr. Jefferson, pela apresentação. Nós gostaríamos de ter ouvido um pouco mais da sua apresentação, né? Mas agora a gente vai iniciar esse debate. Então, eu passo a palavra à doutora Patrícia Paniza, que vai fazer a moderação dos trabalhos desta manhã. Seja bem-vinda, doutora Patrícia. Obrigada. Bom dia a todos. Bom, a telemedicina ela não é nova, mas o uso se popularizou em 2020. E é claro que muitas questões surgem em razão dessa popularização, e o doutor Jefferson acabou de colocar, que no final do ano passado nós tivemos a promulgação da Lei 14.510, que vai tratar desse assunto, mas é claro que nós temos inúmeros pontos que exigem reflexão, né? E, especificamente, na interface da medicina com o direito, a telemedicina, ela nos coloca tanto para pensar em prevenção, né? E para isso, nós estamos falando de capacitação dos profissionais, de compreensão de limites, etc., como também, nessa interface medicina com o direito, nós estamos falando de responsabilidade, né? E quando aqui eu coloco o termo responsabilidade, eu estou me referindo a qualquer esfera, porque nós temos a responsabilidade ética, né, que é apurada pelos conselhos, né, a responsabilidade deontológica, nós temos a responsabilidade administrativa, no caso do médico ser um servidor público, nós temos a possibilidade de uma responsabilização civil, né, as ações de responsabilização civil, e nós temos, eventualmente, também a responsabilização criminal, né? Então, e são esferas completamente distintas umas das outras, né? Então, nós podemos ter uma mesma pessoa, o mesmo profissional, estar nessas 4 esferas. Bom, então, antes de eu apresentar o caso, eu quero passar rapidamente os princípios que essa lei traz, e aí eu vou colocar o caso e passar para que os professores possam nos trazer luzes a respeito do assunto. A lei que regulamentou a telemedicina no final do ano passado, ela traz alguns princípios que são centrais. Esses princípios são, primeiro deles, autonomia do paciente. Segundo, consentimento livre e esclarecido do paciente. Terceiro, direito de recusa ao atendimento na modalidade telesaúde. Quarto, dignidade e valorização do profissional de saúde. Quinto, assistência segura e com qualidade do paciente. 6, confidencialidade de dados. 7, promoção da universalização do acesso dos brasileiros às ações e aos serviços de saúde. 8, observância estrita de atribuições legais de cada profissão. E 9, responsabilidade digital. Aqui, só esses princípios renderiam um debate de semanas, né? Mas aqui, para hoje, nós vamos destacar alguns pontos, né? Alguns eixos. Primeiro deles, a questão da autonomia do paciente e do consentimento livre e esclarecido. Para o direito, capacidade para os atos da vida civil, a gente diz que a pessoa tem ao atingir 18 anos. Mas essa capacidade do direito civil não é aquela que a gente trabalha em direito sanitário, né? A gente fala em autonomia sanitária do paciente. Então, uma pessoa que não tem, vamos imaginar uma pessoa interdita. Uma pessoa interdita que tenha lá um curador, para os atos da vida civil dela, ela não pode comprar uma casa, assinar a compra de uma casa. Não obstante, ela pode ter pela graduação de autonomia dela, ela pode ter compreensão de que ela não quer receber um medicamento X porque aquele faz mal para o estômago dela, mas que o outro não faz. Então, ela tem uma graduação de autonomia. E isso em direito médico, para nós, é muito importante. O consentimento, para ser livre, para ser esclarecido, ele precisa, primeiro, para ser livre, a pessoa que vai tomar a decisão, ela tem que conhecer exatamente todos os riscos e vantagens daquela proposta que está sendo feita para ela, né? Esse é um ponto. E para ser esclarecido e para ser livre, não pode ter nenhum tipo de influência, ou seja, ele só é esclarecido e só é livre quando eu entendi, de acordo com a minha autonomia, os riscos e vantagens daquilo que me está sendo proposto.
E uma outra questão aqui importante é que quando se fala em o cuidado com dados, a confidencialidade de dados e responsabilidade digital, nós não conseguimos não atrelar a lei que regulamenta, desculpa, a telemedicina com a lei que só se falou dela por um bom tempo, e ainda se fala, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E aí eu trago especificamente aqui para o nosso debate a questão dos dados sensíveis, que lá na Lei Geral de Proteção de Dados é trazida pelo artigo 5º que diz: dado sensível, dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Ou seja, os dados do paciente os dados relacionados ao paciente são dados sensíveis, né? E aí a gente vai ter também a legislação que cuida de prontuário eletrônico, etc. Bom, dado esse panorama bem geral, nós trouxemos, então, os casos para que sejam debatidos. E o primeiro deles é o seguinte: um adolescente em atendimento por telefone, apoiado pela mãe dele, então a mãe dele estava junto com ele, relata para o médico que ele está com febre, que ele está se sentindo cansado, prostrado, etc. E diante daqueles sintomas que foram relatados para o médico indica para ele o uso de paracetamol. O menino usa o paracetamol, mas não melhora o quadro dele. Aí, dia seguinte, liga de novo, explica a situação, olha, tá piorando, tá isso, tá aquilo. Bom, resumindo aqui o caso. Não melhorou e, ao final, apenas em poucos dias esse menino faleceu e apenas um dia antes do óbito desse menino, quando finalmente ele foi ao hospital, foi que constatou-se que, na verdade, antes tem um detalhe aí, o menino, na segunda vez que entrou lá em contato, pelos sintomas que persistiu, etc., adotaram conduta terapêutica para dengue. Então, ele passou a ser cuidado como se tivesse com dengue. O diagnóstico provisório, se é que isso é possível, foi o de dengue. O menino piorou e um dia antes dele vir a óbito, quando finalmente ele esteve no hospital, então descobriu-se, né, que na verdade o menino não tinha dengue. Por que descobriu-se? Porque ali no hospital, conversando e tentando entender melhor a situação do menino, a mãe dele acabou informando que ele havia estado numa área rural. E aí, então, os médicos, a partir dessa informação, pensaram, bom, pode ser, então, que de fato não seja dengue, e de fato não era. O que o menino tinha era febre maculosa, possivelmente, né, porque ele havia sido picado por carrapato, não sei, mas o fato é que o menino veio a falecer por essa febre maculosa. E aí a questão que eu coloco, vou passar a palavra para o doutor Cláudio, em primeiro lugar, para a gente aqui refletir as questões, né? São, primeiro, como que fica essa questão do consentimento do paciente, da autonomia do paciente e do atendimento, né, pela telemedicina, considerando que nós temos uma população bastante heterogênea. Como que isso fica em relação ao atendimento pela telemedicina? E, segundo, como pensar em diagnóstico pela telemedicina, em virtude das dúvidas de possibilidade de atendimento. Isso aqui dá para fazer pela telemedicina, isso aqui não dá. É possível identificar, esse caso aqui, o atendimento primeiro já tem que ser presencial, ou todos os casos poderiam ser, ou como se resolver isso? Existiria alguma possibilidade de estabelecimento de protocolo para aqueles casos que necessitariam de atendimento físico e outros que não? Passo a palavra ao professor Cláudio Lazzarini, para que nós iniciemos o nosso debate. Obrigado, doutora. Bom dia a todos.
Eu agradeço inicialmente a SPDM, né, em especial a professora Lucinei, pelo convite para fazer parte desse evento, junto com esses colegas tão conceituados. Eu tenho certeza que vai ser um momento onde todos nós poderemos contribuir um pouco para o entendimento melhor desse novo modo de cuidado, que é a telemedicina, que nós temos agora disponível para a nossa população. Referente a esse caso, eu vou colocar alguns pontos que vão ser, a gente vai discutir, a gente deve estender um pouco mais esses pontos, eu vou até frisar durante esse meu ponto de vista, né? Mais ou menos referente às questões que a doutora Patrícia perguntou. Bem, para mim, esse caso é um caso típico onde um bom atendimento por telemedicina teria sido não só útil, como teria salvado, provavelmente, a vida do paciente. Começamos por alguns erros básicos em atendimento de telemedicina. Fui atendido pelo médico por telefone. Quem atendeu foi um médico? Foi mesmo um médico? Foi um enfermeiro? Foi um estudante de medicina? Né? Um escriturário? Se foi um médico, foi feito um registro em um sistema de registro eletrônico de saúde seguro? Né? Começamos por aí. Segundo ponto, esse é um caso típico onde uma anamnese bem feita, ela poderia ter solucionado o caso, independente de ser presencial ou por telemedicina. Tá? Então, direcionar a anamnese do paciente sobre o motivo da febre, como começou, erupções de pele, local de residência, animais domésticos, febre, cefaleia, etc. Então, todos esses quadros, quem iria diferenciar, quem iria dirigir é o médico assistente. Ele pode ser feito tanto presencialmente como por telemedicina. Né? Aí vem um detalhe dessa nossa limitação da telemedicina por telefone, como é a limitação por chat, WhatsApp, etc., como o professor Jefferson bem falou, e a gente pode discutir isso com um pouco mais de cuidado daqui a pouco. O WhatsApp não é um meio seguro de telemedicina. O WhatsApp não se faz medicina, tá certo? Então, já, por exemplo, com uma ferramenta, uma plataforma de telemedicina, com vídeo, a gente poderia não só ter detalhes dessa anamnese, como também parte do exame físico. Né? Será que a gente não poderia ver a palpação, a gente poderia não ver a diferenciação da mácula, da pápula, poderia ver o edema por pressão digital, poderia ver descamação, exudato, tudo isso a gente poderia ver digitalmente, tá certo? Então, com isso, resumindo, a gente poderia fazer, sim, um diagnóstico, e não só isso, para dar seguimento a esse tratamento, a gente poderia até dar o tratamento para ele, né? Eventualmente, fazendo um diagnóstico de febre maculosa, diagnóstico clínico, essencialmente clínico, a gente poderia fazer a prescrição dele. Se não me engano, a escolha mais acertada é a doxacilina. E vamos entregar para esse paciente, em outro local, um local remoto, a receita para ele, desde que tivesse assinada por uma assinatura com certificação digital padrão ICP Brasil, né, que garante autenticidade, integridade, confidencialidade entre as partes e assertividade. Né? Então, isso é um ponto de vista que a gente vai ter que destacar. E para fazer esse exame via telemedicina, o médico, como bem falou o Dr. Jefferson, tem que ter uma capacitação. Ele tem que entender o mínimo de como deve ser feita esse exame físico. E o exame físico, que é o grande medo dos médicos, dos profissionais de saúde em geral pela telemedicina, dia a dia, com o advento da tecnologia, com a melhora do arcabouço tecnológico, tem ficado cada dia mais fácil, né? Como o próprio professor Jefferson disse, os equipamentos que existem para que seja feita a telemedicina. Quanto à parte que outra questão que a doutora Patrícia disse, durante o caso, esse paciente ele deveria ser informado que ele estava tendo uma videoconsulta, nunca um telefonema. Ele estava no meio de um ato médico, um ato com responsabilidade médica, um ato que está sendo
gravado num sistema num prontuário eletrônico. Ele deve ser informado. E isso vem um consentimento livre esclarecido, que nada mais é do que o registro da concordância do paciente com o tipo de consulta e, principalmente, com as suas limitações. Ele tem que estar ciente disso. Como estamos numa região, num país muito heterogêneo, muitos podem não entender isso, podem até não saber ler, né, doutora? Então, muitas vezes, esse consentimento pode ser passado para o paciente verbalmente e ser gravado. Isso vai no parágrafo, no artigo, se não me engano, do artigo 15º da resolução do CFM, que o consentimento livre e esclarecido ele pode ser enviado por meios eletrônicos ou de gravação de leitura do texto com a concordância. Então, primeiro, a gente tem que passar para o paciente essa informação, né, do que ela vai fazer, que não é só um telefonema, é um ato médico de responsabilidade, né, que vai ser registrado. E o paciente tem que concordar ou não com isso, né? E também ser informado sobre as limitações. Olha, eventualmente a gente não vai conseguir tratar você por telemedicina, nós vamos encaminhá-lo para um serviço de saúde. E também, para terminar esse tempo, a gente tem um tempo meio curto aqui inicialmente, mas nós vamos discutir isso durante nosso bate-papo de hoje, que esse sistema, onde vai ser anotado todas as anotações, todas as informações do paciente, ele tem que ter a segurança, também de acordo com o que a professora Patrícia nos passou, tem que ter segurança. Para ter segurança, ele tem que ter certificação. A certificação, aqui no Brasil, ela é feita pela Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, padrão NGS 2 atualmente, ou então usar também algumas certificações internacionais. A RIPA é a mais em voga, né, normalmente, atualmente, e todos estão de acordo com a LGPD. Então, tudo isso é uma maneira de nós nos resguardarmos e darmos uma segurança ao paciente. Então, nesse caso em específico, a gente teria, sim, a meu ver, condições plenas de tratar esse paciente e de acabar de solucionar o problema dele com o uso das ferramentas de telemedicina, desde que o colega seja capacitado, seja registrado no CRM do estado dele e o paciente muito bem orientado. A princípio é só isso, acho que a gente parte agora para discussões e pontos específicos disso. Isso é o que eu tinha que colocar aqui a princípio. Antes de eu passar, obrigada, professor. Antes de eu passar a palavra para o professor Jorge, eu vou resumir novamente o caso, porque eu recebi aqui comunicação de que cortou na hora que eu estava expondo, então, possivelmente, parte da audiência perdeu. Então, o caso é o seguinte, é um adolescente que recebeu atendimento por telefone, estando ele acompanhado da mãe, e relatou que sentia muitas dores de cabeça, estava com febre, se sentia muito cansado, estava prostrado, e recebeu a indicação de tomar paracetamol. Como ele não melhorou, o quadro dele não melhorou, ao contrário, se agravou, no outro dia entraram em contato novamente e, diante daquilo que foi relatado, então, indicaram o tratamento como se ele estivesse com dengue. E aí, poucos dias depois, o menino já estava num estado bastante grave, e foi só então que, uma vez que ele foi levado ao hospital, que no hospital descobriram, pelo relato da mãe dele, que até então não tinha vindo à tona, que o menino estava com febre maculosa. Por que fecharam esse diagnóstico de febre maculosa? Porque neste dia que a mãe esteve no hospital com o menino, ela acabou informando que ele havia estado em área rural. E aí, possivelmente, então, havia sido picado por carrapato e o menino foi a óbito. Então, colocado, né, novamente o caso para quem eventualmente perdeu, passo a palavra para o professor Jorge. Bom dia, queria agradecer o convite para participar dessa reunião. Concordo com as palavras do professor Cláudio. O que a gente percebe, né, em muitos serviços, as pessoas tentam colocar as pessoas mais jovens
na tentativa de realizar um atendimento de grande volume por telemedicina. E o que a gente percebe é que o contrário deveria acontecer, né? Eu concordo que esse caso teria sido solucionado se ele tivesse sido atendido nas plataformas adequadas, porque muitas vezes você vendo a criança, você consegue ter uma ideia do estado geral dela, se está num estado de piora ou melhora, para poder dar um atendimento de melhor qualidade. E uma pessoa mais habilitada, com mais experiência, para estar pensando nesses diagnósticos, com uma anamnese concisa, com todas as questões, né, de viagens prévias, moradias, tudo teria provavelmente solucionado esse caso. Eu acho que a telemedicina é uma verdade no nosso meio, a gente não pode negar ela, cada vez mais. E essa parte de regulamentação que vem se fazendo agora é muito importante, porque os mais antigos achavam que faziam telemedicina por telefone, que simplesmente se comunicar com o paciente era uma telemedicina. E não, hoje a gente tem perfeitas condições com essas tecnologias novas de estar atendendo esses pacientes como se estivessem no consultório de verdade. Isso abriu leques muito importantes para a gente. Eu sou cirurgião do aparelho digestivo. Hoje, está conseguindo me ouvir bem? Recebi uma mensagem aqui. Eu sou cirurgião do aparelho digestivo e hoje a telemedicina abriu a possibilidade da gente estar atendendo um paciente, eu sou de São Paulo, um paciente com dificuldade de diagnóstico no Nordeste, em todo o Brasil, às vezes fora do Brasil, pacientes de Angola eu já atendi. Como isso? Você se comunicando por vídeo, usando a tecnologia adequada, gravando, orientando, fazendo uma bela anamnese. Às vezes os pacientes resolvem os exames na sua própria cidade, encaminham para a gente e a gente consegue fazer esses diagnósticos. Então, sim, é uma plataforma espetacular, mas desde que bem usada e usada de maneira adequada. Concordo com o professor Cláudio. Eu acho que por telefone não dá para se considerar que foi feita uma telemedicina. Obrigada, professor. Nós já temos aqui questões que foram enviadas pela audiência, mas antes eu gostaria de passar a palavra para o professor Osmar. Bom dia a todos os colegas, quem está presente. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a delicadeza do convite da professora Lucinei Brito e parabenizar os colegas pela explanação, professor Jefferson, professor Jorge. Inicialmente, a telemedicina ela veio para ficar. Eu acho que isso é uma questão aí de concordância. Ela surgiu lá na década de 50, primeiro em Israel, depois alguns avanços nos Estados Unidos, e os avanços foram pequenos, né, até que você tem aí um pool com o surgimento de internet, né, os avanços tecnológicos, mas o grande vulcanismo surgiu com a pandemia de Covid, e aí você teve uma explosão dessa modalidade, desse método de cuidado. O meu viés é muito mais um viés educacional, a minha experiência é com curso de medicina, curso de graduação, curso de pós-graduação, mas o que eu vejo aqui nesse primeiro caso, como foi dito pelo professor Cláudio, acho que uma grande forma ali que a gente teve, né, se você tem uma tecnologia, né, um sistema tecnológico de informação, de registro, obviamente isso faz diferença. E o pool ali, o ponto sensível, ocorreu na anamnese, né? Talvez, colegas, se o atendimento fosse presencial, na forma como conduzido, o desfecho não mudaria, tá? Então, a gente, na forma como foi conduzida a anamnese, na descrição, né, que foi passada, talvez o desfecho não fosse tão diferente. E aí a gente entra na questão, eu abordo até, extrapolo um pouquinho até a discussão e coloco, né, partindo
preceito de que a telemedicina vai ficar, ela vai ser, e você tem os avanços no método de cuidado, os avanços tecnológicos, os avanços legais, os avanços que vão surgir certamente na telepropedêutica. Tá? Na telepropedêutica, o avanço deve ser aí nos próximos anos algo gritante. Nós não temos padronização nos currículos de formação dos cursos de medicina, né? Os cursos não estão padronizados, é muito raro a gente ver matrizes curriculares onde a telemedicina é abordada. Não tenho visto nem como apresentação em eletivas, tá? Uma ou outra instituição como forma em curso de extensão. Agora, com a curricularização da extensão, pode ser que isso se torne algo mais visível, mas até então, praticamente não é explorado em curso de graduação, né? E é uma modalidade que precisa, né? A gente precisa, o avanço é real. Acho que nós temos ainda pontos muito suscetíveis de acesso da população. Então, o Brasil é um país muito heterogêneo, né? Com acessibilidade muito diferente, muita gente não tem acesso à internet, né? É fato. O acesso tecnológico do paciente pode gerar uma certa restrição. Acredito que a gente não pode considerar diferenciar a telemedicina, o atendimento por telemedicina do atendimento presencial no que tange o ato. O ato é o mesmo, a responsabilidade é a mesma, né? Então, o ato médico é o mesmo. E aí surgiram questões aí de mercado, né? As operadoras de saúde jogando preços, valores diferentes de remuneração para atendimento por telemedicina e atendimento presencial. Evidentemente, isso entre os profissionais de saúde já gerou um certo burburinho ali, né? De forma que a discussão, esse engajamento de discussão, os avanços em paralelo, ainda vai dar muito pano para manga. Tá? Acho que a questão está só no começo agora, né? Acredito que nesse primeiro momento era isso, tá? Nesse caso, eu não acho que faria, na forma como apresentado, faria diferença no atendimento por tele, que pesem as dificuldades de registro, né? As dificuldades aí colocadas, mas o grande impacto foi a condução do caso no processo de anamnese. Tá? Acho que isso foi impactante aí para o desfecho. É isso. Obrigada, professor. Professor Jefferson, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa antes de nós passarmos aqui para as perguntas que recebemos? Claro, sim. Obrigado, Patrícia. Eu acho assim que um aspecto importante, eu só queria frisar algumas coisas que já foram ditas de forma muito correta pelos nossos colegas, né? Mas eu começo dizendo assim que o bom médico pratica uma boa telemedicina e o mau médico vai praticar uma má telemedicina. Então, eu acho que nesse caso houve imperícia médica. Eu não vou entrar na questão dos aspectos diagnósticos, mas a própria utilização da telemedicina. Usar o telefone para o primeiro diagnóstico é algo inadequado, né? Eu acho que a gente pode usar o telefone e praticar até diagnóstico e conduta. Por exemplo, se um paciente já é nosso, houve alguma intercorrência e a gente pode dizer, olha, isso aqui é relacionado a tal coisa, vamos fazer desse jeito. Mas eu já conheço o paciente, já tenho a história dele. Por telefone é a triagem, e como eu disse, eu não sei se eu já conheço o paciente, eu posso me sentir seguro. O segundo aspecto é aquele que você já frisou, né, a questão da termo de consentimento livre esclarecido, quer dizer, no primeiro atendimento por telefone, como é que isso foi procedido? Não foi, então já existem aí questões que são de transgressão à regulamentação pelo CFM e da própria legislação. E na medida em que, se num primeiro momento, digamos que o profissional ali recebeu informação, olha, não está indo bem, ele tinha que ter transformado a sequência em presencial, né? Assumiu um grande risco de seguir tentando adivinhar diagnósticos através de uma ferramenta não adequada e através de uma metodologia médica, de uma conduta médica inadequada. Então, eu acho que isso é importante. Hoje a gente tem, apenas para complementar, e isso cada vez mais vai começar a surgir no Brasil, um apoio ao médico para o auxílio diagnóstico e a terapêutica, que são os sistemas de apoio à decisão clínica, né?
e existem alguns deles que já são bem difundidos internacionalmente, é o caso da ADA, é o caso da Babylon. Eu conheci lá atrás um dos primeiros, que foi o Isabel, que ajudava o médico, na medida que havia um input de sintomas e sinais, as possibilidades diagnósticas, que o médico, a partir da sua proficiência, né, da sua experiência, ele ia também pensar, olha, puxa vida, isso aqui eu não pensei, pode ser esse aspecto. Então, existem aí instrumentos que podem nos auxiliar nesse aspecto. E, por último, eu queria só comentar e reforçar aquilo que o professor Osmar comentou, que é fundamental a gente poder introduzir dentro do currículo da Faculdade de Medicina e das residências e outros cursos de pós-graduação, o conteúdo de saúde digital, telemedicina, né, telesaúde, e porque isso é a realidade, isso é o dia a dia, e nós precisamos formar adequadamente os profissionais médicos. E aí vem a questão que antecede a isso: nós primeiro precisamos ensinar os professores, né? To teach the teachers, para poder, então, ensinar os alunos. Era isso que eu gostaria de trazer, Patrícia. Obrigada, professor. Bom, então vamos às perguntas que foram feitas aqui. Vocês preferem que eu passe uma de cada vez ou temos 3 aqui a respeito daquilo que foi exposto? Vou uma de cada vez ou coloco as 3 e vocês respondem? Tanto faz. Tanto faz. Tá. Bom, então vamos à primeira delas. Uma pergunta que vem de Gabriele. Ela pergunta: como se daria a efetividade da telemedicina a pessoas leigas? Percebemos que a telemedicina tem muito a se acrescentar. Entretanto, qual seria a melhor forma de introdução a essa população? O senhor começa, professor Jefferson? Posso sim, obrigado. Eu acho que o caminho é a utilização na prática, né? É tipo assim, vamos aprendendo enquanto utilizamos, né? É certo que nós precisamos aumentar a literacia digital, como se diz, né? Então, às vezes as pessoas têm dificuldades de manusear um celular, em que pese que isso cada vez vai ficando mais para trás, né? Porque é o neto, é o sobrinho, né? Que ajuda aquela vovó, aquela tia, o tia, a usar um celular, uma tela e um computador, né? Então, quanto menos cliques for uma plataforma, melhor. Mas essa literacia, ela tem um nível de educação da população, que é fundamental, né? Mas também literacia do profissional de saúde. Se a gente for olhar, muitos profissionais de saúde ainda não têm a literacia digital em aspectos mais complexos, né? Então, o leigo, o que se tem de experiência, né? No Brasil, claro, essa experiência que eu vou dizer aqui no Brasil, ela reflete o que já se teve de experiência fora do Brasil, inclusive pré-pandêmica, né? Que a satisfação das pessoas que fazem uma teleconsulta é muito grande, né? Tem várias publicações aqui, ou divulgações, né? Que foram feitas, por exemplo, da Saúde Digital Brasil, que é uma entidade que reúne várias empresas que prestam serviços de telemedicina e que avaliam, né, a satisfação do cliente, satisfação do paciente, né, mostrando índices, inclusive, de NPS, Net Promoter Score, acima de 90% em alguns serviços, acima de 80%, ou seja, uma clara aceitação das pessoas, e, na realidade, as pessoas estão mais acostumadas, né, hoje em dia, a fazer essa interação, né, porque conversa com o netinho via WhatsApp, vídeo, via FaceTime, vídeo, então já é uma coisa que vai se quebrando barreiras, né, então eu acho que o importante no momento que se faz a consulta, a postura do profissional, seja médico ou outro, com relação a essa introdução. Claro, os serviços precisam aí também dar um apoio para a pessoa como acessar a telemedicina, né? Então, esse é um aspecto prático, né, operacional de como fazer, mas o uso no dia a dia é uma forma de expandir e, na medida do possível, a gente trazer essa literacia digital, que é importante para a saúde e para outras áreas também. Eu acredito que a gente vai estar focado agora no momento em que vai ser necessária divulgação, esclarecimento e quebra de paradigmas, né? Paradigmas vão ter que ser quebrados, e para que isso seja feito, o engajamento médico dos profissionais de saúde vai ser fundamental, tá? Então, a formação do médico, o esclarecimento enquanto
meio que o processo é lícito, o processo é válido e o processo consegue ser efetivo, tá? Tanto para a classe médica quanto para a população, envolvendo a mídia, eu acho que isso é fundamental nesse processo. A gente ainda está no momento de embrião, né? Um momento de embriãozinho ali o aconteceu agora em 2020 com a pandemia. Esse processo ainda ele vai perdurar por um tempo, e eu acho que o alto grau de confiança ele vai ocorrer a partir do momento que os médicos abracem, a população compreenda, se sinta abraçada e que a gente consiga demonstrar evidências de que o processo funciona. Eu acho que essas evidências já existem, mas ainda é muito tênue para a população. Por experiência própria, eu ouço de pacientes com frequência que eu prefiro vir na clínica, eu prefiro vir no consultório do que fazer por telemedicina, tá? E muitas vezes são pacientes que já passaram pelo primeiro atendimento, a gente já tem um diagnóstico, são pacientes crônicos, que na verdade eles vêm para o retorno para um acompanhamento. Esse acompanhamento é muito mais ainda simples da gente fazer por um atendimento de telemedicina, né? Você já tem um diagnóstico prévio, mas o próprio paciente resiste a isso. Aquele contato ali presencial para ele ainda é algo que faz a diferença. Eu acho que é um rol aí que a gente tem pela frente, momentos em que a gente vai ter um avanço mais rápido, momentos em que a gente vai ter que parar um pouquinho e fazer ajustes, mas que vai acontecer naturalmente. Essa incorporação ela vai ser natural daqui para frente. Bem, eu acho que isso que o professor Osmar comentou é bem interessante. Acho que muitos ainda têm uma certa dificuldade. Porém, o que eu vejo nos últimos 2 anos, trabalhando diretamente com telemedicina, é que essa curva de aprendizado dos pacientes, né, que procuram a telemedicina está aumentando exponencialmente, né? Então, muitos estão procurando, mesmo fora do período de pandemia, muitos preferiram fazer retornos, fazer exames, verificar se o exame está correto ou não. Muitos pacientes que têm que repetir uma receita ou somente ajustar a dosagem, eles preferem não sair de casa, eles preferem sim ficar em casa do que pegar trânsito, do que achar estacionamento. Então, muitos preferem ficar em casa e estar no conforto da sua casa e ser atendido da mesma maneira, quando possível. Por outro lado, a gente sabe que isso do ponto de vista privado, né? Existe toda uma população a nível nacional muito heterogênea, e essa população ela precisa ter acesso à telemedicina, e muitos são leigos mesmo, leigos quase que totais, porém, a maioria das pessoas, mesmo leigas, consegue abrir um WhatsApp, consegue abrir uma rede social. Então, esse público que há 6, 7, 8 anos era leigo, hoje não é mais. Hoje é um público que está familiarizado com a tecnologia. Todos têm um celular, né? Quando não existe, quando precisa ser feito, tem que ter um apoio paralelo, um irmão, um sobrinho, alguém que esteja do lado. Agora, nossa função é transmitir para esse paciente uma maneira simples dele ser atendido. Então, a plataforma que a gente usa é muito importante. Hoje, a plataforma que a gente usa manda um link para o celular do paciente. Esse paciente simplesmente, na hora correta, depois de ter lido as orientações offline, depois de ter lido os termos de consentimento e assinado posteriormente, tirado suas dúvidas, na hora marcada ele clica em um link, independente de ele ter qualquer aplicativo no seu celular. É simplesmente clicar no link e estar em contato com o médico. Então, esses leigos têm uma facilidade muito grande agora, se a gente usar uma plataforma adequada, tornando mais fácil o acesso ao paciente. Então, isso vai evitar a resistência.
né? Então, como foi falado, é um caminho sem volta, nós vamos ter que ir atrás, e como era a rede social há 8 anos, 9 anos, 10 anos atrás, né? Hoje, todos estão familiarizados com rede social, e eu imagino que daqui a 5, 10 anos, nós vamos estar também familiarizados com métodos de telemedicina. Só para complementar, concordo com as palavras de todos. Lembrando que em 2022 a GV publicou um artigo que mostrava que a gente tem, hoje no Brasil, a gente tem mais aparelhos de smartphone do que indivíduos. Então, eu acho que com o tempo as coisas vão se popularizando. Como o professor falou, eu acho que o WhatsApp, grande parte da população pode não saber escrever, mas sabe até falar no WhatsApp, gravar mensagem. E com isso, a gente montando algumas plataformas que essas pessoas possam ter um acesso facilitado, a gente consegue dar. Hoje, eu consigo no consultório dar a mesma qualidade que a gente teria no paciente presencial, num paciente a quilômetros e quilômetros, em cidades que não teriam a minha especialidade. Esse paciente passa a ter acesso e ele fica extremamente satisfeito, porque na cidade dele não teria acesso a esse tipo de atendimento. Então, a gente consegue tirar dúvidas, a gente consegue orientar, e muitos deles, às vezes, se precisam passar por procedimentos cirúrgicos, acabam vindo para São Paulo para encontrar com a gente, devido ao tamanho agradecimento que eles ficam pela qualidade de atendimento, orientação e a forma como a gente consegue ajudar essas pessoas que não teriam acesso no local onde eles moram. Acho que é isso. Bom, eu vou fazer só mais uma das perguntas que foram colocadas aqui, as outras vou deixar para o segundo caso, porque vão servir também para ele. A Simone Rocha pergunta: para pacientes em acompanhamento longitudinal, o consentimento é a todo atendimento, certo? Ao invés de válido para todos os atendimentos. Posso começar? Pois então, aí, claro que isso é uma questão que a gente tem que refletir, né? Na medida em que é meu paciente, né? O paciente de um de nós aqui, e que estou em acompanhamento, e ele já entendeu o processo da telemedicina, sabendo das suas limitações, sabendo que existem componentes do exame físico que não podem ser realizados à distância, sabendo que o médico pode eventualmente precisar transformar aquela consulta virtual em consulta presencial. Nesse caso, eu não vejo necessidade de a cada consulta se ter um termo de consentimento livre esclarecido, se é o mesmo profissional que vai estar dando continuidade, né? Claro, se são profissionais distintos, aí eu acho que a cada consulta ou a cada novo profissional haveria a necessidade de se ter um termo de consentimento. Se é meu paciente, já passou comigo, o termo de consentimento é só na primeira consulta. Faço isso. Entendo da mesma forma. Se é um paciente que teve o início de um gatilho ali de consulta, uma consulta inicial, onde já foi feito o termo, as sequenciais com o mesmo profissional ficam atreladas, né, da forma como eu entendo. Também, concordo. Estão chegando outras perguntas aqui. Bom, nós temos a opção de apresentar o segundo caso ou de continuarmos nesse, porque tem várias questões. O que fazemos? Olha, enfim, a decisão é da nossa moderadora. Pois mas então, talvez acho que eu vou continuar eu nesse acho que caso, tá indo porque bem. eu acho que esse caso, Bem, né, os desafios são bastante grandes e, né, acho que a gente pode montar um outro programa do segundo caso. Bom, acho boa ideia. vamos lá. Veio uma pergunta que é do Lucas Ito e ele diz o seguinte: com a facilidade de uso da inteligência artificial e a impossibilidade de bloquear a captura de imagem e som nos atendimentos, como os profissionais podem se proteger de falas tiradas de contexto ou deepfake? Eu acho que tem vários aspectos que a gente tem que considerar, né? Por isso, a questão do relacionamento médico-paciente
ser estabelecido de uma forma adequada através de uma plataforma virtual é fundamental, né? Normalmente não há necessidade de gravar a teleconsulta, né? Não é um requisito que seja feito. Eventualmente, o médico pode solicitar ao paciente, se ele permite, quando, por exemplo, a minha especialidade, eu sou neurologista, né? Eu quero acompanhar a evolução da marcha de uma pessoa com Parkinson, ou do tremor, ou de uma alteração do movimento dos olhos, eu posso solicitar ao paciente se ele permite que eu grave aquele componente para que eu possa, então, depois acompanhar essa evolução. Do lado do paciente, também esse é um aspecto importante, né? O paciente, se ele quiser gravar aquela consulta, ele vai ter que permitir, solicitar a permissão, né? Não é adequado o paciente gravar sem conhecimento do médico, e isso pode ser identificado pelas plataformas, se o paciente resolve fazer algo. Algumas plataformas não permitem, né, que isso aconteça. E no momento que um paciente queira gravar, fazer um vídeo, tem que se perguntar por quê, né? E o médico pode se recusar. Se ele entender que aquilo possa ter algum ganho que traga aí um malefício ao paciente, ao próprio médico, etc., ele pode se recusar em que a consulta seja gravada. Claro, é importante conversar com o paciente e entender por que ele quer aquilo, né? Então, é a mesma coisa num consultório presencial, né? A gente não grava a consulta e o paciente não grava a consulta, né? Então, eu acho que esses cuidados precisam ser tomados para evitar que possa ser feito uso inadequado de uma gravação. Então, primeiro, o ponto-chave, uma teleconsulta não precisa ser gravada. Complementando o que o professor Jefferson falou, concordo inteiramente com ele, lembrando que nós estamos registrando tudo num prontuário eletrônico, certificado com segurança a nível nacional e segurança a nível internacional. Então, essa segurança, todas as imagens que forem geradas numa consulta, elas vão estar dentro desse prontuário, está sujeito a todos os preceitos legais em caso de um processo, alguma coisa desse tipo. Agora, realmente não se impede que o outro lado, né, o paciente, grave a nossa imagem, grave o que a gente está falando, só que se não houver a nossa permissão, como bem falou o professor Jefferson, isso incorre em crime. Então, nós podemos acionar o paciente, caso isso seja usado de uma maneira indevida, porque não demos permissão para essa gravação. E, da mesma maneira, no nosso termo de consentimento autorizado, nós falamos com o paciente, algumas imagens vão estar gravadas, imagens de exames, mas vai estar tudo dentro de um prontuário eletrônico. Esse prontuário eletrônico pode ser tanto físico quanto por telemedicina. O processo é o mesmo. Então, tem que ficar muito claro. A gente se protege, como o Lucas perguntou, se não é Lucas o nome dele, a gente se protege legalmente, tendo um prontuário adequado, né? E um termo de consentimento muito bem lido e muito bem entendido. Como a fala do professor Jefferson e do professor Cláudio foram felizes, na minha opinião, na abordagem da importância da relação médico-paciente. Eu acho que isso é fundamental independente da telemedicina ou do atendimento presencial. E na telemedicina, a necessidade do registro em prontuário. A gente faz o registro em prontuário, mas a necessidade de gravação, ela não é obrigatória, tanto de um lado médico-paciente, quanto paciente para o médico. E aí, quando necessário, há também a necessidade do paciente consentir ou do médico consentir se o paciente quer gravar. Digo que eu já fiz muitos atendimentos por telemedicina, nunca tive problema, nunca tive nenhum paciente que quis gravar, tá? Também não gravei nenhuma. Acho que a relação médico-paciente é fundamental no processo de segmento, como em qualquer meio de atendimento, seja na tele ou seja no presencial, né? Eu também já fiz um número grande de atendimentos e nunca tive problema. Também não gravo, nunca fiquei sabendo de ninguém que gravou. Acho que o relacionamento médico-paciente sempre primordial nesses casos. E
o termo de consentimento, eu acho que é interessante ter ao final dele também alguma coisa citando sobre direito de imagem e relacionando que as imagens captadas, tudo são parte de um prontuário físico que depois, caso o paciente necessite, ele pode solicitar. Veio aqui a pergunta da Estela Rosa, ela questiona, em relação às outras classes de profissionais, que equipe multidisciplinar que atuam na assistência do paciente, como será realizado? Não, assim, telemedicina ou telesaúde é a prática da medicina, é a prática da enfermagem, é a prática da nutrição, né? Então, da mesma forma que no presencial existem ações, né, de diferentes profissionais, no momento que eles estão atuando de forma individual, é como se fosse a prática médica, né? Eles têm lá os seus conselhos com as suas normas, todas as profissões que atendem seres humanos, né? Tem a questão da veterinária, elas estão aptos a fazer, né, a teleconsulta. Aliás, a psicologia, antes da pandemia, ela já tinha regulamentação, inclusive manuais de orientação muito interessantes, muito bacanas para o psicólogo nessa atuação. E, é claro, quando é um trabalho multiprofissional, a relação com o paciente, com o mesmo paciente, né, e com os demais profissionais, é aquela mesma praticada como se fosse presencialmente, né? E isso traz a vantagem, porque às vezes no atendimento a um paciente, não estou dizendo um paciente em internação hospitalar, né, um atendimento ambulatorial, é muito complicado, depende, fazer uma reunião presencial, né, dos profissionais que cuidam aquele paciente. E a telesaúde, ela permite isso, né? Junto o médico, junto a enfermeira, junto a nutricionista, fono, TO, enfim. Numa tela, o paciente pode estar presente ou não, o paciente pode estar junto com seus familiares, e ali vamos dizer assim, se evita as gavetinhas, né? Eu tinha uma paciente, mãe de um paciente, que ela sempre dizia: doutora, eu não entendo isso. E botava todo mundo na dança: vocês trabalham com gavetinhas, vocês não se conversam com os outros, né? E claro que isso é um momento interessante e que, na realidade, a plataforma virtual permite que a gente faça uma reunião de 15 minutos, meia hora, seja o que for, com todos os profissionais, com o paciente ou sem paciente. Então, eu acho que isso é um dos benefícios que esse cuidado virtual está trazendo. Bem, lembrando, né, que a própria Lei 14.510/2022, ela versa não especificamente sobre teleconsulta, ela versa sobre telesaúde, né? Então, isso envolve vários aspectos da saúde, muitos não relacionados à própria medicina em si. Então, há outras atividades relacionadas à saúde. E cabe, sim, a cada conselho de área, conselho profissional, versar sobre o procedimento da telemedicina, da telesaúde dentro da sua especialidade, né? E aí, como o professor Jefferson falou, exatamente, a gente vai ter aí uma possibilidade de passar além de uma teleinterconsulta, que é muito comum. A gente vai pedir consultas para outros profissionais ou outros profissionais de áreas paralelas, áreas da saúde. Aqui, sim, a gente consegue reunir vários profissionais e discutir um caso. Então, vai além de uma das modalidades definidas pelo CFM, que é a teleinterconsulta. Então, cada conselho tem que delimitar as atividades que vão ser exercidas à distância. A gente está aqui com enfoque em telemedicina, até por conta da nossa formação, mas o conceito ele é muito mais amplo, é um conceito telesaúde com abrangência nas demais áreas, regulamentadas por cada conselho, evidentemente, mas seguindo um processo análogo, um processo similar, como foi dito pelos colegas, né? A própria psicologia gatilhou isso lá na pandemia de uma forma até mais magnificante, até maior, né? De uma projeção maior, ali no início da pandemia, né? Eu acho interessante, eu acho que os outros conselhos, com certeza, cada um vai editar a sua norma, mas falando na parte de telemedicina, a gente tem experiência na época da pandemia, operamos alguns casos oncológicos,
E me marca muito uma paciente que era de Santos, e a gente em São Paulo, ela teve alta hospitalar, foi para lá e acabou os primeiros retornos para evitar essa caminhada, sobe e desce e tal, a gente acabou fazendo por telemedicina e a gente conseguia colocar na mesma videoconferência o oncologista, o radioterapeuta e a gente. Então a gente conseguiu montar um circuito completo. O paciente, ela ficou extremamente satisfeita e que dificilmente eu não teria esses profissionais no meu consultório se fosse de forma presencial. Então acho que sim, vem para agregar e é só a gente sair um pouquinho da caixinha, começar a pensar o que a gente pode fazer, a gente vai agregar muito valor para o paciente. Tem uma pergunta aqui do Neviton Rosa para o professor Cláudio. Em relação a tudo que o senhor falou, qual a maior dificuldade da telemedicina no Brasil? Hector. Bom dia, Hector. Bom, qual é a principal pergunta que os colegas nos trazem e que eu considero um dos principais desafios dentro da telemedicina? É exatamente a telepropedêutica, né? A telepropedêutica, ela engloba a anamnese, que pode ser, como a gente viu como exemplo desse caso, né? Ela pode e deve ser feita da mesma maneira que a gente faz presencialmente, com todos os detalhes, mas a gente tem um grande limitador, que é, acho que um grande desafio, a meu ver, é o principal desafio, é o exame físico. E todos me perguntam, né, como se fazer um bom exame físico por telemedicina. Bem, como disse, a tecnologia está crescendo, ela está evoluindo de uma maneira muito rápida. Até um tempo atrás, nenhum de nós tinha oxímetro em casa, era caríssimo. Nenhum de nós tinha um esfigmolanômetro, né? Um aparelho que aferia a pressão portátil. Hoje custa R$80, nós temos. Então, esse paciente que cronicamente é atendido longitudinalmente, ele mesmo pode aferir os seus sinais e, muitas esse a gente consegue, com equipamentos, principalmente a área de dermatologia, teledermatologia, existem os teledermatoscópios, existem teleotoscópios, teleoftalmoscópios, que muitas vezes não podem ser manipulados pelo próprio paciente, mas sim pelo um profissional primário, profissional generalista, que quer passar essas informações para o profissional que está atendendo esse paciente. E eu digo para você, não só a tecnologia está aumentando, está crescendo de uma maneira muito grande, como a própria Anvisa já se manifestou a respeito. Existe um equipamento, eu vou até pedir para a produção passar um pequeno vídeo aí de 1 minuto, que eu estava esperando surgir a hora certa, para ver esse equipamento, como ele é importante para lugares presenciais e para lugares remotos passarem para equipes à distância. Dá uma olhadinha nesse vídeo e eu vou comentar logo em seguida. Esse vídeo, ele é... There are many reasons to visit your primary care physician. Recently, telehealth platforms make it easier than ever before. Nonagon introduces a solution for remote physical exams from anywhere at any time. It enables physicians and patients to connect via a handheld device with built-in medical-graded sensors and a secured smartphone application. This solution is designed to significantly reduce unnecessary clinic visits by providing a viable alternative, increasing the capacity of a physician's work, resulting in safe and high-quality patient care. While unnecessary practice visits are expensive, inefficient, and potentially contagious. Nonagon provides clinical results, allowing better and quicker remote diagnosis and advanced patient triage. Nonagon software architecture enables seamless integration to the physician's EMR, so the clinical workflow remains familiar and simple. Nonagon, a smart and intuitive solution that makes a healthier future closer than ever.
Então, passei esse vídeo, não é um vídeo de propaganda, né? Apesar de ser um vídeo institucional deles, não é uma propaganda. Eu passei especificamente esse vídeo porque a gente sabe que existem outros vários teledispositivos, mas esse especificamente foi aprovado pela Anvisa. É de uma empresa israelense, Nonagon. O aparelho chama-se N9. Ele foi o primeiro aparelho que está, eu não sei se é o primeiro, mas é um aparelho multiconectado e também seguindo as leis da LGPD, que foi aprovado pela Anvisa no finalzinho de 2022. Tá? Então, como ele está sendo usado atualmente para ajudar no exame físico? Ele está sendo usado no regime de comodato. Tá? Ele não é um aparelho muito caro, mas em regime de comodato agora ele está sendo distribuído para as instituições que precisam exercer telemedicina de um ponto remoto para um especialista. Né? Porém, nada impede, aliás, esse vai ser o objetivo, que esse equipamento ele esteja disponível daqui a 5 anos a um custo como do nosso medidor de pressão, nosso esfigmomanômetro, que custa R$80. Isso é a evolução da medicina. E, junto com a capacitação do paciente a se fazer um autoexame dentro do seu limite, né? Ele vai colocar, por exemplo, nos focos cardíacos para passar para o médico a ausculta cardíaca, a ausculta abdominal, uma otoscopia, uma horoscopia. Isso sim vai permitir, a partir do momento que estiver disseminado, e não vai demorar muito para isso, a gente vai sim conseguir fazer exames cada vez mais precisos e cada vez mais acessíveis à distância. Então, eu penso que, por enquanto, o exame físico é a nossa grande limitação. Eu não sei se eu respondi a pergunta do Hector, mas eu vejo dessa maneira. Posso complementar, Patrícia? Claro. Então, assim, eu acho que além desse aspecto que o Cláudio muito adequadamente colocou, quando a gente se trata da questão da adoção da telemedicina, né, que eu acho que esse é o ponto da pergunta, né, uma questão exatamente essa, a limitação do exame físico que pode ser potencializado, né, por telepropedêutica instrumentada. Mas existem duas verticais que a gente pode também considerar nessa questão da adoção da telemedicina. Primeiro, o vertical médico, né? Quer dizer, o médico adotar, né? E para isso ele precisa, primeiro, saber o que é telemedicina e como usá-la. Mas antes disso, o que eu quero frisar é que o uso da telemedicina, teleconsulta, ninguém é obrigado a fazer, nenhum médico é obrigado, ele faz por opção, você entende que aquilo é adequado e tem interesse em fazer. Mas no momento que ele tem esse interesse adequado, é importante que ele se capacite nesses diversos aspectos que a gente, de alguma forma, tem discutido aqui, legislação, regulamentação, tecnologias, relação médico-paciente, como é que eu me comunico, né, com o paciente através de uma plataforma, como é que eu fico nesse retângulo aqui dessa tela, o que tem atrás de mim, como é que eu converso com o paciente, como é que eu mostro que eu estou atento, porque a gente tem um prontuário eletrônico do lado, né, ou aqui na outra tela, como é que... Então, é prudente dizer assim, olha, durante a consulta, eu vou desviar um pouquinho o olhar de você, porque eu preciso registrar algumas informações no prontuário eletrônico. Então, são detalhes que parecem pequenos, mas que fazem toda a diferença para a pessoa se sentir confortável do lado de lá. E aí depois a prática, a utilização da telemedicina, né? E outro aspecto que é também relacionado à adoção é a questão da remuneração, né? Como já foi tocado previamente pelo Osmar, né? Hoje, felizmente, a maioria das operadoras de saúde elas estão praticando a paridade, né? O valor que é pago para a consulta presencial é o mesmo para a consulta à distância, né? Tem alguns estados ou regiões que procuram pagar menos, né? Mas a responsabilidade do médico por aí é a mesma. Então, só por esse aspecto não tem por que pagar menos. Mas é uma questão também de das nossas associações médicas, sindicatos, enfim, como um todo, se posicionarem, nós médicos posicionarem com relação a isso. Isso não é uma coisa só daqui, isso vai vir mais forte. Estados Unidos existe aí uma contínua tensão, vamos dizer, com relação a esse aspecto, mas cabe a nós. Então, eu acho que esse é um aspecto importante. Claro que na consulta privada se faz o preço que cada médico entende que é o adequado para a sua clientela. Então, essa é a vertical médica. A outra é os sistemas de saúde, seja o público, seja o privado. E o benefício que se traz para populações é imenso, né? É só ver o que aconteceu na pandemia, né? Seja a nível de atenção primária, seja a nível de encaminhamento
especializado, alguns exemplos que eu citei para vocês, e aí tem coisas que são complexas. Primeiro é a questão de cultura, de conhecimento, de mindset dos gestores, dos decisores, né? A política que eles vão implementar, a estratégia que vai ser desenvolvida, uma vez entendido que tem que se evoluir para dar uma assistência a nível, vamos pegar o Sistema Único de Saúde, o sistema suplementar, através das operadoras e etc., o planejamento adequado, né? Se ter aí também, né, a capacidade gerencial, que isso é complexo, né? Se ter também o recurso humano qualificado para isso, né? Se ter a estrutura tecnológica por trás que seja adequada e, fundamentalmente, a questão do investimento financeiro, do financiamento desse processo, porque ele precisa ser também sustentável, porque os benefícios para o paciente é inequívoco, né? E o benefício, consequentemente, para os médicos, né? Na medida que estão aí podendo atuar, né, de forma a cuidar bem das pessoas, cuidar bem dos seus pacientes, né, utilizando a teleconsulta, por exemplo, como uma forma complementar à atividade presencial. E, para fechar minha fala, eu acho que esse é o aspecto importante, né? A telemedicina é a prática da medicina. Então, o médico precisa saber quando é adequado uma consulta virtual, seja a primeira, seja a reconsulta, e quando ele precisa transformar em consulta presencial. Em dúbia pro réu, né? Ou seja, se tem dúvida, vai para o presencial que vai estar mais seguro com relação a esse caminho de cuidar bem dos seus doentes. Obrigada, professor. Bom, eu gostaria de agradecer primeiro o convite da professora Lucinei para estar presente nessa manhã em que eu sou a ave fora do ninho, porque acho que aqui eu sou a única que não sou médica, né? E pelo aprendizado que esse encontro também me proporciona, né? Gostaria de agradecer a presença de toda a audiência e acho que com isso podemos encerrar esse encontro de hoje, que o tempo passou voando e nós já estamos aqui há 1h30, mas gostaria de que nós tivéssemos outras oportunidades para que nós pudéssemos conversar mais, né? Porque tem muita coisa para discutir a respeito do assunto. Muito obrigada pela presença de todos. Se alguém quiser acrescentar algo, se não, eu vou dar por encerrado o nosso encontro. Acredito que a gente que agradece a iniciativa, né? Iniciativas como essas fomentam o conhecimento, né? No meio, conhecimento, inclusive, até como citado, tem alunos aí de graduação, também para que exponenciem, sirvam como multiplicação, fator de multiplicação aí no processo, e, em especial, agradecer a professora Lucinei, que idealizou e nos convidou, né? Estou abrangindo os demais colegas também, para participar dessa elucidativo debate aqui, né? Muito obrigado, um abraço a todos. Rapidamente, Lucinei, agradeço o gentil convite também, foi muito bom estar com todos vocês, acho que nós tivemos uma discussão muito proveitosa, né? E eu deixo aqui, como encerramento, uma pergunta no ar. Nós estamos oferecendo para o nosso paciente, seja como médico, seja como serviço, seja como sistema de saúde, o que a medicina tem de melhor? Então, acho que essa pergunta tem que estar sempre rondando a nossa cabeça. Obrigado por todos. Queria agradecer também a professora Lucinei, agradecer a todos os participantes da mesa. Foi um prazer estar com vocês aqui na manhã, foi muito legal. E acho que uma parte que a gente precisa pontuar é que, na verdade, isso aqui foi só uma sementinha para todo mundo que está em casa pensar um pouco a respeito. Pela frente tem muita coisa, tem telemedicina, tem telecirurgia, teleatendimentos, a parte de propedêutica, que eu tive o prazer de pegar na mão o Title Care esse ano, e também muita coisa nova vem pela frente. E eu acho que o engajamento da classe médica vai ajudar com que isso se propague. A gente tem esse dever, essa missão, e acho que é isso. Acho que, para quem gosta de tecnologia, tem coisa muito legal vindo pela frente. Um prazer, obrigado a todos, e a gente se cruza em breve. Obrigado. Eu gostaria novamente de agradecer a gestão da SPDN, em especial a professora Lucinei, que muito gentilmente nos convidou para esse bate-papo, que acabou sendo extremamente produtivo. Estamos entrando em contato com colegas que entendem muito do assunto e que lançam novas perspectivas
para a tecnologia, para o uso da tecnologia daqui para frente. Esse vai ser o nosso futuro, né? Eu gostaria de terminar só com um pensamento. Na verdade, o que a gente tem que pensar é que a telemedicina é medicina. Ela não é menos que a telemedicina. Ela tem as mesmas responsabilidades, os mesmos atos, e dedicam a mesma atenção para o paciente, né? Para o seu conhecimento, e para que a gente tenha cada dia mais uma saúde adequada para todos esses pacientes que nos procuram e elevando o nível de saúde no nosso querido país. É isso que eu gostaria de deixar como pensamento final. Bom, então, muito obrigado a todos, um excelente dia para todos e até um próximo encontro. Tchau, tchau.